Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhores membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, senhoras e senhores vereadores, caras e caros colegas. Está aqui em apreciação uma proposta 744/2025 que consubstancia o orçamento para 2025 e as grandes opções do plano para o quinquênio 25-29. Dizer em primeiro lugar, e em jeito de reação ao discurso do Sr. Presidente, da apresentação do Sr. Presidente do Orçamento, que na verdade não falou muito do Orçamento, falou pouco, mas o Sr. Presidente, efetivamente, e até aqui fazendo o Sr. Deputado do Chega há pouco falou em Beja, e eu falaria em Beja e falaria do Alentejo, de onde o Sr. Presidente é natural, de onde eu sou natural e de onde há aqui outros alentejanos na sala, e de facto há uma ave que é bastante comum no Alentejo e que o Sr. Presidente conhece bem, que é o cuco. O cuco é conhecido por ocupar o ninho alheio, deita fora os ovos, deita fora os ovos dos outros e, portanto, coloca lá os seus. Mas o Sr. Presidente não é um cuco. O Sr. Presidente será um outro pássaro, cujo nome eu não sei, nem sei, aliás, se ele existe, porque o Sr. Presidente, efetivamente, instala-se no ninho e dança em cima dos ovos alheios. Foi aquilo que fez em boa parte da sua intervenção. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, as minhas palavras dirigem-se naturalmente, e como não podia deixar de ser, ao Sr. Presidente e também ao Sr. Vice-Presidente, a quem agradeço o trabalho que realizámos nas comissões, as audições que efetuámos. O Sr. Presidente tem estado sistematicamente ausente das reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa. É verdade que esteve cá na semana passada e eu faço dessa justiça, mas tem estado, de uma forma geral, ausente. O Sr. Presidente nunca compareceu a uma única reunião descentralizada da Assembleia Municipal de Lisboa, onde os deputados municipais tomam conhecimento no terreno e pela voz dos munícipes dos problemas e das situações que urge atalhar e resolver. O Sr. Presidente tem, inclusive, estado ausente de parte significativa de algumas reuniões da Câmara Municipal de Lisboa e, noutras, não tem assegurado a presença de quórum e a presença dos deputados de Novos Tempos. Por isso, e porque, salvo a semana passada, já há algum tempo que não ouvíamos, excluindo naturalmente as redes sociais do Sr. Presidente, que eu não frequento, não têm pelouros, não fazem tanta falta cá. Convenhamos. É por isso com satisfação e até uma pontinha de emoção que eu registro aqui a presença hoje do Sr. Presidente nesta sessão. Obrigado, Sr. Presidente. A proposta do orçamento e de grandes opções do plano que aqui hoje discutimos parecem merecer rasgados elogios do PSD e do CDS, tendo inclusivamente o Sr. Vice-Presidente afirmado, ufano, que se tratava do maior orçamento de sempre da Câmara Municipal de Lisboa e de um orçamento fantástico. As palavras são do Sr. Vice-Presidente na primeira sessão que fizemos na primeira Comissão de Finanças. O Partido Socialista e os seus deputados nesta Câmara não partilham naturalmente deste entusiasmo e eu não posso, aliás, deixar de manifestar a minha incredulidade e a minha estupefação perante tanto entusiasmo e perante tanta alegria com a dimensão deste orçamento, vindo do Sr. Vice-Presidente, que é oriundo de um partido que sempre criticou asperamente, ano após ano e infatigavelmente, a dimensão dos orçamentos, a dimensão da despesa, o gigantismo da Câmara e da máquina e dos orçamentos. Há coisas de facto que mudam e esta foi efetivamente uma delas. Senhora Presidente, senhores deputados municipais, o Grupo Municipal do Partido Socialista entende que este orçamento que aqui nos é apresentado comporta riscos e riscos significativos, nomeadamente no que respeita ao equilíbrio das contas da autarquia, ao equilíbrio estrutural das contas da autarquia. Da análise que fizemos, detectámos, e temos de salientar aqui com muita preocupação, uma sobreestimação significativa da receita do município para o ano de 2025. Esta sobreestimação tem particular expressão no imposto municipal sobre imóveis, cuja estimativa é claramente otimista, cuja estimativa parece assumir contornos algo irrealistas, que estimamos em mais de 25 milhões de euros. E também na derrama, que entendemos estar sobreestimada em cerca de 20 milhões de euros. Mesmo ao nível das transferências correntes, entendemos e achamos que este orçamento apresenta valores sobreestimados.
Em suma, está em causa, e este para nós é um facto da maior relevância e da maior gravidade, ou poderá estar em causa, o equilíbrio estrutural de médio prazo das contas da autarquia, com uma dependência acrescida da taxa turística, que curiosamente o partido do Sr. Vice-Presidente também na altura, ou que há uns anos, combatia, que por natureza é instável e que naturalmente é sujeita aos ciclos e a flutuações da procura oriundas, sobretudo, dos mercados externos. Senhora Vice-Presidente, encaramos também com muita preocupação que a Tesouraria da Câmara Municipal de Lisboa tenha estado ao longo de 2024 em momentos de insuficiência e em momentos de verdadeira tensão. E importa aqui sublinhar que a dívida a fornecedores que o engenheiro Carlos Moedas e que o Dr. Ana Coreta Correia neste momento nos apresentam é de 60 milhões de euros. Repito, 60 milhões de euros em meados de novembro. Quando o Partido Socialista deixou a Câmara Municipal de Lisboa, o valor era de 3 milhões de euros. Estamos a falar de uma dívida a fornecedores 20 vezes superior àquela que se registava no final dos mandatos do Partido Socialista. Para quem se diz tão amigo das empresas, para quem enche a boca com a iniciativa privada, convenhamos que esta é uma medalha um tanto ou quanto estranha. Senhora Presidente, o empréstimo de tesouraria que vamos discutir também aqui hoje, de 50 milhões de euros, é também ele a demonstração de que, a par de problemas de equilíbrio estrutural das finanças do município, também verificamos uma constrangedora situação de tesouraria. Se há verdadeiramente algum caminho que o Executivo de Carlos Moedas e de Ana Coreta Correia aponta, parece ser um caminho, é certo, ainda numa fase muito incipiente e muito preliminar, de contas públicas desequilibradas. E começa, ainda que ao longe, por ora riem-se, veremos o que o Sr. Vice-Presidente dirá daqui a algum tempo, as contas desastrosas dos tempos de Santana Lopes e Carmona Rodrigues, de triste memória. O que naturalmente não é assim tanto de surpreender, uma vez que boa parte dos protagonistas que estão aqui nos ditos novos tempos, também eles eram protagonistas dos velhos tempos. Vê-se, aliás, portanto, a intervenção do Sr. Deputado da Aliança, portanto, um santanista convicto com orgulho, exatamente, portanto, bem elucidativo desse facto. Senhora Presidente, Senhor Presidente da Câmara, sobre as grandes opções do plano inscritas neste documento, sublinhamos, e este é um ponto muito negativo, Sr. Presidente, é um ponto formal, mas é um ponto que eu não poderia deixar aqui de referir com muito desagrado e com preocupação, que é o tremendo exercício de copy-paste a que o Sr. Presidente nos sujeitou em numerosas áreas das grandes opções do plano de 2024. Estou em condições, se o Sr. Presidente fizer questão disso, de indicar aqui numerosos exemplos, numerosos trechos, onde posso apontar que estão exatamente reproduzidas, palavra por palavra, linha por linha, página após página, os mesmos documentos dos anos anteriores. Eu penso que este facto e esta triste realidade é efetivamente revelador de alguma preguiça da parte de quem participou nestes trabalhos, revelam desinteresse, e são porventura indiciadoras, enfim, isto é uma suposição, mas não excluiria tal facto, de alguma diretriz do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que porventura terá dito aos seus vereadores e aos seus serviços: não se preocupem muito com o conteúdo das GOP, porque o que importava e o que verdadeiramente importa é a torrente de propaganda com que eu encharco diariamente Lisboa e os lisboetas. E são, por outro lado, naturalmente, sintomáticas também do pouco que se fez, senão não repetiam, de facto, aquilo que constava nas GOP do ano passado e nas GOP de há 2 anos e nas GOP de há 2 anos, revelando até, no limite podemos dizer isso, alguma desconsideração pela Assembleia Municipal e pelos membros e pelos eleitos e pelos munícipes. Indo um pouco mais ao detalhe daquilo que é o conteúdo destas grandes opções do plano. Pilar A, cidade participada. Enfim, um mote que o engenheiro Carlos Moedas gosta de ostentar na lapela. O que verdadeiramente o engenheiro Carlos Moedas consagra neste orçamento e nestas grandes opções do plano é o fim e a morte do mais abrangente instrumento de participação cívica que a cidade conheceu, o orçamento participativo. Ao não inscrever qualquer verba, zero para 2025 e depois da risível execução de 42 mil euros no ano que agora termina. 40 mil euros, Sr. Presidente.
No que respeita às transferências para as juntas de freguesia, e ao contrário do que afirmou o Sr. Vice-Presidente, não estão previstas no orçamento inicial a totalidade das verbas para as juntas de freguesia. Não estão previstas todas as verbas para as juntas de freguesia neste orçamento. Pilar B. Pilar B, cidade sustentável. O que é que nos diz o Sr. Vice-Presidente sobre a cidade sustentável? Para já, chama-lhe sustentável e nós verdadeiramente não acreditamos, e não acreditamos desde logo pela estratégia orçamental errada que já aqui tive a oportunidade de expor. E é errada também porque, sendo sustentável, abandona o projeto do corredor verde da Avenida de Ceuta, não inscreve qualquer verba para a manutenção dos esgotos e deixou cair, não sabemos se aqui isso foi uma opção política do Sr. Presidente ou se foi mais um erro de copy-paste, deixou cair a central fotovoltaica da Carris. O Parque Verde de Carnide tem agora uma dotação de 1,8 milhões de euros para 2025, quando no ano em que ainda nos encontramos e que termina em breve, tinha 4 milhões de euros, mas até 5 de novembro tinham faturado 700 mil euros. O projeto Cooperative Streets, em 2024, tinha 3 milhões, 3,3 milhões, aliás, e teve uma execução nula, 2 mil euros, porventura para um panfleto do Sr. Presidente ou para alguma ação no TikTok a anunciar a atividade. Trata-se de um projeto com fundos comunitários de 1,6 milhões de euros, que desaparece totalmente do orçamento de 2025. Estamos preocupados, efetivamente, Sra. Presidente, o que é que se passou? Vamos ou não vamos perder fundos comunitários neste projeto? A rede ciclável da EML com uma execução de 38% em 2024, que vê agora aumentada efetivamente a dotação para 2025. Mas tendo em conta a reduzida execução e tendo em conta aquilo que é o trabalho e o resultado dos anos precedentes, não temos efetivamente esperança de qualquer avanço substancial. Pior mesmo, Sra. Presidente, só a rede ciclável a cargo da Câmara Municipal de Lisboa, que teve em 2024 0% de execução e que agora é vendida como grande aposta para 2025. Convenhamos que é preciso alguma desfaçatez para proceder desta forma. O LIOS, Sr. Presidente, o LIOS que tem sido tão falado, o LIOS que foi objeto de inúmeras interpelações e de inúmeras intervenções aqui nesta Assembleia, o LIOS que se trata efetivamente de um investimento de grande importância para a cidade, para a zona ocidental de Lisboa. O LIOS que o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras já disse que a Câmara de Lisboa deixou cair ou não se define e não avança com o projeto. Bom, a verdade é que os documentos que aqui apreciamos não têm uma referência, uma que seja ao LIOS, o que registramos, como é evidente, com muita insatisfação. Globalmente, o espaço público registra uma redução de 6 milhões de euros. Espaço público e pavimentos, evidenciando a ausência de ideias e evidenciando a ausência de projetos para esta área. Não há novos projetos no espaço público. Pilar C, cidade de cultura e cidade de economia e inovação. O que nos traz aqui o engenheiro Carlos Moedas. O engenheiro Carlos Moedas referiu na sua intervenção, efetivamente, um acréscimo das verbas nesta área e que se verifica, sobretudo, por um forte acréscimo das transferências para a EGEAC. No entanto, não são claras para nós, daquilo que estudámos dos documentos, as razões para este crescimento. Aquilo que registramos, sim, com insatisfação e com preocupação, é o desinvestimento na valorização e na promoção dos mercados municipais, sendo que a execução em 2024 já foi 5%. É esta a ambição, 5%. E diminuem para 2025 os valores que já eram escassos. O Hub do Mar, que foi também outra das áreas que, enfim, o Sr. Vice-Presidente já tanto utilizou para os seus vídeos e na sua propaganda. A execução desta rúbrica, isso ele já não diz nos vídeos, está neste momento em apenas 11%. Já foram admitidos problemas na execução desta empreitada e também aqui temos temos a maior preocupação com a eventual perda de fundos do PRR. Reter e atrair investimento. O que é que isto nos mereceu do Sr. Vice-Presidente? Basicamente o copy-paste das GOP anteriores e, enfim, as banalidades do costume, sem nada de substantivo ou relevante. Pilar D, a cidade solidária. Sobre solidariedade, o engenheiro Carlos Moedas parece-nos não estar verdadeiramente, e ao contrário do que vai dizendo, muito interessado. Efetivamente, a marca d'água dele, neste orçamento, é uma redução de 1 milhão de euros no FES Famílias. Esta é a sociedade solidária do engenheiro Carlos Moedas. E sobre as pessoas em situação de sem-abrigo, diz-nos efetivamente que, na apresentação do orçamento, foi dito que estavam destinados 12 milhões de euros para este fim. Mas, na verdade, daquilo que analisámos do orçamento e das grandes opções do plano, aquilo que lá constatamos são 10 milhões e meio de euros.
Será suborçamentação? Será um erro de copy-paste? É sempre uma possibilidade que aqui temos de pôr em cima da mesa? Não sabemos. Constatamos ainda a desistência da aquisição de casas para a habitação municipal, que não registra qualquer dotação para 2025. E por último, o pilar é a cidade que investe na saúde e em educação, bem podia chamar-se na cidade que não investe em saúde e que não investe na educação. Nenhum dos centros intergeracionais prometidos pelo engenheiro Carlos Moedas no seu programa eleitoral vai entrar em obra neste mandato. Nenhum, Senhora Presidente. Mais uma promessa incumprida, mais um compromisso rasgado. A mistificação do plano de teleconsultas do engenheiro Carlos Moedas, que mais uma vez aqui brandiu na sua intervenção, mas para lá da propaganda, para lá dos outdoors, para lá dos placares, para lá do Instagram e para lá do TikTok, interessa efetivamente ter informação que nunca facultada sobre quantas consultas, quantos utentes efetivamente é que tiveram 2, 3 ou 4 consultas e quantos atos realizados. Há aqui muita falta de transparência, senhora Presidente, para um Executivo que tanto gosta de exibir e alardear essa transparência. Na educação, o carimbo dos novos tempos traduz-se na diminuição do investimento em escolas e creches, depois da inércia dos últimos 3 anos na execução de novos projetos. Impulso ao desporto. Não há nenhum impulso, Senhora Presidente. Há um impulso, quando muito, à preguiça, porque efetivamente o que temos é um copy-paste dos exercícios precedentes. Não há aqui nenhum impulso. É uma pena para o Senhor Presidente, e falando novamente nas sessões descentralizadas, não ter estado na última sessão descentralizada da Assembleia Municipal de Lisboa, para constatar, por exemplo, esteve a Senhora Vice-Presidente, é verdade, que levou um papel, um documento previamente preparado, que não referia 95% das questões que lá foram mencionadas e, em concreto, não fazia qualquer referência à degradação da piscina deste bairro, que nem uma única referência teve no papelucho que a senhora Vice-Presidente levou preparado para a sessão. Obrigado. A vereadora, peço desculpa, estava aqui a valorizá-la, senhora vereadora. Pilar F, cidade segura. Lá vem o plano de drenagem, a obra de crucial importância, nisso concordamos com o Sr. Vice-Presidente, mas importa mais uma vez frisar aqui que, se dependesse dos eleitos do PSD, esta obra não tinha tido financiamento. Portanto, estamos mais uma vez perante uma profunda operação de mistificação. O PSD votou contra o empréstimo que foi necessário contrair para começar com o plano de drenagem. Senhora Presidente, Senhor Presidente, as grandes opções do plano, como já referi, foram largamente copiadas e basicamente transcritas de documentos dos anos anteriores. E, no fundo, entende-se verdadeiramente que assim proceda esta minoria e este Executivo. Disse bem, esta minoria e este Executivo. Porque verdadeiramente podiam ser estes ou podiam ser outros quaisquer, porque não esconderiam o essencial para a cidade e para os lisboetas. A ausência de um pensamento e de uma reflexão e de uma estratégia para a cidade é flagrante. A degradação, apesar do Sr. Vice-Presidente não assumir e se rir, mas a verdade é que daqui a pouco vamos votar mais um orçamento, mais um empréstimo de tesouraria, a degradação da situação orçamental e financeira da Câmara. A deterioração económica e indesmentível daquilo que verdadeiramente importa para quem vive e para quem trabalha nesta cidade. Senhora Presidente, Lisboa é hoje e vai ser em 2025 uma cidade com menos habitação e com preços e rendas absolutamente incomportáveis, muito pior do que em 2021, para a grande maioria dos lisboetas. Uma cidade que desistiu do arrendamento acessível e das classes médias. Lisboa é hoje e vai ser seguramente em 2025 uma cidade com uma degradação substancial do transporte público face a 2021, tão patente, desde os abrigos das paragens que não existem ou que não prestam, desde as avarias intermináveis dos temporizadores e na redução atroz na velocidade de circulação dos transportes. Lisboa é hoje e vai ser, seguramente em 2025, continuar a ser, uma cidade suja. E neste aspecto faça-se aqui justiça ao cartaz magnífico que o futuro aliado do Sr. Presidente, a Iniciativa Liberal, fez um cartaz fantástico que verdadeiramente denuncia o estado sujo, o estado degradado, o estado absolutamente miserável com que se encontra o espaço público do Presidente. Eu sei que incomoda, porque é o vosso aliado, é desagradável, mas é assim, é a vida. Veremos o que dizem daqui a um ano. Por hora disseram a verdade, por uma vez temos de concordar com a Iniciativa Liberal.
Lisboa é uma cidade que registra e continuará a registrar em 2025, até ao término de vosso mandato, uma profunda degradação das relações institucionais saudáveis que devem existir entre o Presidente da Câmara e os Presidentes da Junta de Freguesia. A ilustrar isto que aqui digo, podemos lembrar-nos desde a nova solução, entretanto abandonada com receio do Presidente Carlos Moedas face ao protesto popular, da nova solução para o Hospital Militar de Belém, mas podia falar também daquilo que se passou na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em que o Sr. Presidente faz o anúncio da concessão de um espaço da Junta de Freguesia sem dar uma palavra ao Sr. Presidente dessa Junta de Freguesia. Isto é absolutamente inaceitável e representa uma degradação sem paralelo dessas relações. Senhora Presidente, Lisboa pode, como dizia o Senhor Presidente, pode e podia e poderá ser seguramente uma cidade muito melhor do que imaginas. E pode ser, e afirmamos-lo com confiança, não temos a menor dúvida disso, muitíssimo melhor do que esta cidade, ao Deus dará, sem rumo e sem norte. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado.